Aleluia, aleluia. Oh Deus Altíssimo, muitas pessoas no decorrer desses dias ficaram com os corações aflitos, apertados, agoniados, angustiados. Tudo isso acontece, Senhor, nas nossas vidas. E não há nenhum aqui super-homem e nenhuma mulher maravilha. Todos somos frágeis, todos somos sensíveis, todos somos fracos, mas o Senhor é forte e a sua presença nos faz forte, ó Pai. Então o que nós precisamos, na verdade, Senhor, não é da nossa própria força, mas é da força do Senhor. Até porque nós não temos força em nós mesmos, ó Pai. Nós não conseguimos dar um passo adiante. Ó Deus, por favor, tira tudo o que está no nosso coração, ó Pai, de errado. Tira tudo aquilo que está, Senhor, atrapalhando de darmos atenção, Senhor, devida a Ti. Tira, Senhor, tudo aquilo que está nas nossas vistas atrapalhando, ofuscando da Sua glória, Senhor. Assim como Agar, Senhor, estava com as vistas ofuscadas, porque estava dando mais atenção nos problemas do que confiando em Ti, ó Pai. Que nesta manhã, que a Sua voz brade dentro de nós, aleluia, e que nós venhamos a ver, participar, Senhor, e nos alegrar da Sua presença, dos milagres, das maravilhas, de tudo aquilo de bom que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, Senhor, que se abram todos os nossos ouvidos e também os nossos olhos espirituais. Deus, leva cativo todo o nosso pensamento a Ti. Limpa da nossa mente tudo aquilo que não provém do Senhor. Arranca, Senhor, em nome de Jesus. Faz uma faxina na nossa mente, Senhor. Porque tem coisas que nós pensamos que não convém. Coisas que nós preocupamos que não é para se preocupar, Senhor, porque o Senhor está no nosso barco. E todas as tempestades que se levantam em nossa vida, o Senhor está esperando uma só atitude nossa, de buscar o Senhor e clamar: acode-nos, Senhor, acode-nos, ó Deus. E o Senhor prontamente se levanta, o mar se acalma, aleluia. As tempestades, Senhor, voltam à normalidade e nós vamos vencendo, porque o Senhor é poderoso para fazer isso. Somente o Senhor pode fazer. Somente o Senhor pode fazer. Faz isso, Senhor, em nossas almas. Nós, ó Deus, que vivemos, ó Pai querido, coisas que não eram para ser vividas, que tivemos preocupações que não eram para ser tidas. Ó Pai, falta nossa de buscar a Sua presença e entregar tudo nas Tuas mãos, Senhor. Tudo nas Tuas mãos, porque o Senhor é perito em resolver todos os problemas. Amém. Oh, glória a Deus. Vou chamar o Samuel para nós louvarmos um cântico. Você trouxe a Bíblia? Escola Bíblica? Bíblia? Mateus capítulo 13, Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 13. É uma parábola do semeador. Aleluia. Capítulo 13. Versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo o Senhor Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Diga assim: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Nós vamos ficar só com essa reflexão rápida. À beira do caminho.
A semente é a palavra, como o texto já fala. A semente, a explicação está a partir do versículo 10, é a palavra. Quando o texto diz que uma parte cai à beira do caminho, significa que a semente não foi para o lugar correto, que é para o coração. Ela foi mirada, mas uma parte caiu à beira do caminho. O que faz a semente cair à beira do caminho é as minhas ações e as tuas ações. Porque ele semeia e ele não erra o alvo. Ele quer que venha para dentro da nossa alma. Mas quando se cai à beira do caminho, isso chama-se desvio de atenção. E nós somos peritos em desviar a semente do caminho. Nós somos peritos nisso. Por quê? Porque quando viemos para a presença de Deus, ficamos pensando em coisas que não é para pensar. Quando viemos para a presença de Deus, muitos de nós, nos momentos de provação, começamos a fixar os nossos olhos somente na nossa tristeza. E não permitimos que a semente entre no nosso coração para mudar a tristeza para a alegria. Então, nesta manhã, vamos prestar bastante atenção e não permitir que a semente, que nós mesmos venhamos a errar, fazer com que a semente erre o alvo e caia na beira do caminho. Porque se tem uma coisa que o povo de Deus dentre tantas, é mais que vencedor. Se tem uma coisa dentre tantas que nós somos coparticipantes das mesmas bênçãos de Israel. Então, quando a semente é lançada, não vamos deixar que os momentos da nossa vida, sejam eles bons ou não, porque também os momentos bons fazem com que a semente não chegue no alvo. Como assim, pastor? Estou vivendo um momento bom. No momento bom, na hora do culto, nós pensamos aonde vamos viajar, aonde vamos nos alimentar e tantas outras coisas banais que não convêm. O momento agora é prestar atenção naquilo que Deus vai falar. E aí vai ter sentido a nossa vida, irmãos. Até porque a nossa vida é como gangorra. Tem hora que Deus nos traz aqui, tem hora que Ele nos traz aqui. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Seja na alegria ou na tristeza, mais que vencedores. E ponto final. O que eu não posso deixar é que as minhas tristezas e angústias, ou os bênçãos que eu tenho vivido, venham fazer eu tirar o foco, a capacidade de prestar atenção naquilo que Deus está me falando. Porque nesta manhã depende disso a nossa vitória. Em prestarmos atenção naquilo que Deus vai falar em nosso coração. E à medida que a semente vai entrar, vai ter o tempo para ela frutificar. A semente vai entrar e tem o tempo para ela frutificar. Assim como nós plantamos qualquer tipo de plantação, ela tem um tempo para começar a brotar. Assim é na nossa vida. Mas quando a semente cai à beira do caminho, nem chega a entrar. Aí não tem ao menos mudança nenhuma na nossa vida. Mas quando entra no nosso coração, nós vamos dando crédito a essa palavra. E a palavra no tempo correto, nas estações corretas, vão frutificando, vão brotando. E as bênçãos não é só para nós, é para nossa casa, aos nossos filhos, nossa família. Aonde nós estivermos, essa semente vai impregnando. Oh, glória a Deus. Então, nesta manhã, meus irmãos, esqueça o seu sofrimento. E esqueça também se você tem a conta bancária gorda. Nessa manhã, preste bastante atenção naquilo que Deus quer falar ao teu coração. Porque disso depende a minha e a tua vitória. Oh, glória a Deus. Oh, a bondade do Senhor é tremenda. A bondade de Deus é tremenda. Feche os teus olhos. Aleluia. E comece a adorar o Senhor na beleza da santidade dEle. Bendito seja o nome do Senhor. Nós te adoramos desta manhã, Senhor, desse jeito. Alguns aqui sofrendo, outros não sofrendo. Alguns aqui, Senhor, com problemas internos, interiores, frustrações, decepções, calúnias, difamações. E outros, ó Pai querido, com bondade. Outro com paz, com longanimidade, ó Pai, nas bênçãos que o Senhor tem dado. Mas todos nós, no estado que estamos, temos a coragem de dizer: o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorioso,
O Senhor é o nosso Pai e nós iremos te adorar cada vez mais. Nós não iremos retroceder, muito pelo contrário, iremos adiante, viver as promessas que o Senhor tem para cada um de nós, para nossa família, para nossa casa, para nossa vida, em nome de Jesus. Correrei para ti, meu Senhor. Minha alma tem sede de ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como sou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. O Senhor te pede nessa manhã que você venha se render aos pés dele, porque se você se render aos pés dele, significa que você está entregando tudo nas mãos dele, que a tua confiança está nele e ele vai reinar sobre a tua vida. Ele diz para você nessa manhã que ele não perdeu o controle da situação. Ele está no controle. Quando ele abriu o mar, ele não só abriu o mar, mas ele também secou o caminho. Isso significa que Deus não faz nada pela metade. Ele faz tudo por completo, aleluias. Ele não perdeu o controle, aleluias. Correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, Jesus. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Aleluia, Deus. Vem reinar sobre nós. Faça essa oração. Senhor, vem reinar de uma vez por todas sobre a minha vida. Vem reinar de uma vez por todas sobre a minha família. Vem reinar, Senhor, sobre a igreja. Vem reinar sobre o meu trabalho, Senhor. Reina, Senhor. Conforme pedimos, Senhor, na oração do Pai Nosso, venha sobre nós o teu reino. O teu reino de bondade, o teu reino de amor, o teu reino de sabedoria. O teu reino, Senhor, nós queremos, ó Pai. Oh, glória a Deus. Vamos de novo?
reina sobre mim. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti, Jesus. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor me fez voltar aqui há alguns anos, 2004, 2005, quando lá em 2005, a primeira vez que eu fui ministrar numa escola bíblica. Era uma classe de homens. Acho que o pastor Rodrigo estava nesse dia, eu acho. Uma classe de homens. Deus me fez voltar. Aquele dia eu estava tremendo nas pernas, como hoje, né? Como disse, estava meio nervoso, hoje eu estou nervoso inteiro. Porque não é nós que conseguimos fazer nada. Não é nós que temos inteligência, é Ele que dá. Sabedoria é Ele que dá. Quem tem a autoconfiança está fora, mas quem confia nele está dentro. Desde então, muitos domingos, muitos dias, muitos cultos, o Senhor tem nos dado a palavra para falar. E tem dado também aos irmãos para ensinar. Muitos finais de semana, aqueles que pregam, que ensinam, muitos finais de semana, recluso, buscando em Deus a palavra, o estudo, para falar, para ensinar, porque somos embaixadores dele. Muitas festas que deixamos de ir para cumprir a nossa vocação. Quando Deus nos chama, temos que cumprir a nossa vocação. Isso é muito bom. Então você tem o seu chamado também, todos temos. E temos que abrir mão de muitas coisas para viver o chamado de Deus. Mas a recompensa é muito grande. Pastor, o que o senhor ganha? Irmãos, ele disse para Pedro, você vai ganhar muitas vezes mais ainda nessa vida. E quando você fechar os olhos físicos, na outra vida, você vai ganhar um galardão. Aleluia. Então tem horas, a maior evidência de um chamado é, Senhor, não consigo, é melhor eu parar. Essa é a maior evidência que Deus nos chamou. Senhor, não dá mais, é melhor eu parar. Porque quando estamos autoconfiantes, não, pode deixar que eu vou. Aí, irmão, não dá certo. A pessoa chega na arrogância, mas quando está na dependência, você só abre a boca e o Espírito de Deus se encarrega do resto. Você só pega do arado e o Espírito de Deus se encarrega do resto. Então, dependência total em Deus. E você tem o seu chamado, como todos nós temos o nosso chamado. Todos nós temos o chamado. Aceitamos a Cristo, Ele já nos arregimentou. Vai trabalhar para mim agora. Vai fazer alguma coisa de útil para mim. Nós dávamos tanto trabalho lá fora e agora vamos fazer alguma coisa de útil para Ele. No Espírito, não nas nossas próprias forças e obras. Porque as nossas obras são trapos de imundícia. Mas as obras feitas no Espírito Santo têm valor. Aí nós não seremos chamados nunca de inúteis. Mas seremos úteis porque Jesus está conosco. Então, para nós encerrarmos, coloca a sua mão direita sobre a sua cabeça, assim. Aleluia. Senhor Deus, o Senhor nos chamou, o Senhor nos vocacionou, e a sua igreja, Senhor, está com a mão direita sobre a cabeça.
sinônimo de autoridade, Senhor. O Senhor nos vocacionou, todos temos o nosso chamado. O Senhor disse: ide por todo mundo e prega o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Pai, reaviva, reanima esses que estavam com os talentos enterrados e essas que estavam com os talentos enterrados. Reanima nesta manhã, reaviva, Senhor, e coloca, Senhor, no arregimento de novo na sua obra, para Ele cumprir toda a vocação, toda a nossa vocação, que nós venhamos a cumprir, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade. Por isso, nos dê saúde física, visitando-nos dos pés ao alto da cabeça, curando-nos de toda e qualquer enfermidade. Caroços que apareceram, sejam agora desfeitos. Vírus nocivos e bactérias nocivas derretam da nossa corrente sanguínea, porque nós agora estamos recebendo saúde para fazer a obra de Deus. Acima de tudo, Senhor, da saúde física, nos dê saúde espiritual, em nome de Jesus, para entender as coisas espirituais e não pararmos no meio da caminhada nunca mais. Muito pelo contrário, para irmos adiante com saúde física e saúde espiritual, vivendo as suas promessas, fazendo a sua obra. Doa quem doer, custe o que custar, Senhor. Oh Deus, conte conosco, Senhor. Eis-nos aqui, envia-nos a nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sentai-vos por um minutinho. Deus abençoe, irmão Samuel, irmã Débora. Aleluia. Vamos dividir as classes, e antes de dividir as classes, alguns irmãos que vão contribuir com as suas primícias. Está com o coraçãozinho em paz, está tudo tranquilo, então pode contribuir dessa forma. Se está com raiva de alguém, não, né? Mas imagino que somos cristãos, então não devemos ter raiva de ninguém. Senão, como nós vamos falar aquela parte da oração do Pai Nosso? Perdoa os meus pecados, as minhas dívidas, assim como eu perdoo quem peca contra mim. Aí não tem jeito, né, de falar essa parte, então nós estamos fora desse balaio. Senhor Deus, os irmãos que vão contribuir nesta manhã, que vão aqui, Senhor, colocar o seu sangue, porque tem o nosso sangue nas nossas contribuições. Que o Senhor receba como oferta suave, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, consagra agora todas as nossas primícias que estamos trazendo diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Juninho vai passar a salva. Se alguém for contribuir, dá um sinalzinho. Nós vamos então dividir os pequeninos primeiro. Quem vai ministrar hoje lá? Tia Alessandra. Então vamos lá. Nossos pequeninos com a tia Alessandra, que orou, que estudou, que consagrou, para trazer reflexão. As crianças, os maiorzinhos, juniores, com a tia Késia. Opa, glória a Deus. Deus seja louvado. Os pré-adolescentes com a tia Neide. Que bênção. Tia Neidinha. E assim nós vamos caminhando, né? Os jovens vão dividir. Diego, cadê o Dalfredo? Tá ali. Os jovens vão ficar aqui hoje? Ok. Deus seja louvado. Depois o Alexandre vai, nessa questão de transição, vai conversando com o Dalfredo. Então os jovens vão estar aqui e vamos abrir nossas Bíblias. A reposição do discipulado vai ter hoje, né? Tem? No pé de manga. Então vai lá, o pastor. Quem que vai estar lá hoje? O senhor? A irmã Deise, o Deilson. Pode ir lá então. E a filha na reposição do discipulado. Aleluia. Agora começa a semeadura em todos os setores da igreja aqui. Eu gosto muito da escola bíblica, porque todas, desde o pequenininho até o maior, todos vão recebendo a palavra e nós vamos sendo curados pela palavra. Irmão, estamos estudando Apocalipse. Então vamos no capítulo 2 de Apocalipse. Estamos ainda falando
sobre a igreja de Éfeso, capítulo 2 de Apocalipse, versículo de número 8. Ô pastor, eu gostaria já de aprender tantas coisas mais em Apocalipse. Calma, tudo tem o tempo. Eu já queria aprender logo o 666. Calma, nós vamos chegar lá. Mas primeiro vamos aprender o que o Senhor quis falar com as igrejas, né? Apocalipse capítulo 2 e versículo 8. Ao anjo da igreja, melhor dizendo, capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Nós já sabemos o que é as 7 estrelas e o que é os 7 candeeiros de ouro. A revelação está no capítulo 1, versículo 28. O último versículo que diz: quanto ao mistério das estrelas, das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, anjos da igreja, não é que é um anjo lá do céu, é um ser humano, um pastor. O anjo, Deus trata ele como um anjo da igreja. E o candeeiro é a igreja. O candeeiro é o candelabro, onde tem os 7 castiçais, né? 7 tubos. Deus vê a igreja como um castiçal. Isso quer dizer a manifestação do Espírito Santo que estava sobre a vida do Senhor Jesus. Essa mesma manifestação está sobre as nossas vidas, que é a manifestação vou acompanhar no telão com vocês, de Isaías capítulo 11 e versículo 2. Essa manifestação, símbolo do castiçal. Então Deus, ele quer que todos nós aqui tenhamos essas manifestações na nossa vida. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Essas manifestações estão já dadas, estão já delegadas, já estão já distribuídas para todos aqueles que querem. Então, por isso que quando ele fala que a igreja é um castiçal, ele está dizendo: eu quero que a minha manifestação do meu Espírito seja latente, seja sempre presente na sua vida e na minha vida. Quando chegar os dias ruins, que precisamos de fortalezas, esses dias ruins não chegam batendo a porta dizendo: eu sou o dia ruim e vou entrar na sua vida. Não, eles chegam quebrando tudo. E aí, nesta hora, nós temos que ter o quê? Espírito de fortaleza, porque Deus nos fortalece. Quem entende isso? Então, quando nós entramos na presença de Deus e na casa de Deus, saibamos que aqui ele vê como um castiçal. E ele está dizendo, ele anda no meio. Como ele diz aqui. Estas coisas, capítulo 2, versículo 1. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então saiba que Jesus está andando. Quando ele anda, ele é detectado, ele é parado. Diga assim, com o quê? Pergunte-se, com o quê? 2 coisas. Dentre essas 2, a primeira é parado com a fé. Teve fé, ele já para. Igual aquela mulher do fluxo de sangue. Uma multidão estava lá no culto, sim ou não? Todo mundo apertando Jesus, todo mundo precisando de milagre, sim ou não? Quem não estava precisando? E aí, por que todo mundo estava lá, só uma mulher naquele dia conseguiu um milagre? Porque ela disse no coração dela, ela creu. Se eu apenas tocar nele, eu vou ficar curada. Ela creu. Então a fé atrai a presença de Deus e ele para te atender, para te ouvir. A outra coisa é a adoração verdadeira. Verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Espírito fala do nosso lado espiritual, intelecto, concentração.
sabedor daquilo que eu estou falando para ele, e não repetindo coisas da boca para fora. Quando nós então tiramos de dentro da nossa alma o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração, ele é atraído, e ele começa a nos observar, e ele é derretido. Oh, glória! Então, quando você vai fazer algum pedido para ele, não tem como ele recusar, porque você conquistou o coração dele através da sua fé e através da sua verdadeira adoração. Então, irmão, hoje à noite vai ter culto, não é, minha irmã? Quando você chegar aqui, chega com o coração ardendo em fé e vem aqui para adorá-lo. Quebrante-se na presença dele e depois você faça os seus pedidos. E eu tenho certeza que ele vai atender cada pedido que você fazer para ele. Então ele anda no candeeiro. Aí ele diz no versículo 2: eu conheço as suas obras, tanto o seu labor como a sua perseverança, e que vocês não podem suportar os homens maus, e vocês colocaram a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e vocês o acharam mentirosos. Vocês têm perseverança, suportam provas por causa do meu nome, e não se deixam esmorecer. Mas eu tenho, porém, contra ti, que vocês abandonaram o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não eu venho a ti, moverei o seu lugar do seu candeeiro, caso não te arrependas. E tens, contudo, ao seu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, das quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então aqui ele está falando já de vida eterna. Lembrando que o livro de Apocalipse foi escrito numa linguagem figurada. Numa linguagem figurada para nós entendermos. João está tentando nos explicar, numa linguagem humana, aquilo que ele viu no céu. Imagina, o próprio Senhor Jesus disse para Nicodemos naquele dia, no capítulo 3 do Evangelho de João. Vamos ver, capítulo 3 no Evangelho de João, o bate-papo do Senhor Jesus com Nicodemos. Aleluia. No Evangelho de João, capítulo 3, e no versículo 16 tem o amor ágape, né? O ápice. Mas enquanto o Senhor Jesus está conversando com Nicodemos, no versículo 9 diz assim: então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu o Senhor Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Presta atenção no versículo 11. Vamos analisar o texto. Estava com Jesus somente o Senhor Jesus e Nicodemos e mais ninguém, certo? Só Jesus e Nicodemos conversando. Olha no versículo 11. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Espera aí. Se está uma pessoa só, ele vai dizer: em verdade eu te digo, que eu falo o que eu sei. Mas ele está dizendo nós, porque aqui o Senhor Jesus está falando com Nicodemos, ele está dizendo, nós, a Trindade, falamos do que sabemos e do que nós temos vistos lá no céu. Então João, em Apocalipse, ele vai nos ensinar, numa palavra figurada, numa escrita figurada, aquilo que ele viu na eternidade. Então, para ele, no Espírito Santo, não foi difícil de escrever. Mas, para se compreender essas escrituras, requer de nós buscar o autor que inspirou João a escrever. E o autor é o Espírito Santo. Então, eu quero só corrigir uma fala que eu disse que a carta aos Efésios fora escrita em 40 entre 50. Na verdade, a carta aos Efésios foi escrita entre 60 e 67 da nossa era. Então, a carta de João de Apocalipse foi escrita em 95.
Então, se a carta de Paulo à igreja de Éfeso fora escrito em 60 e 67, e a carta de João, que é onde trata ali, relata a primeira carta a receber a igreja dos Efésios, escrita em 95, em 30 anos mais ou menos, a igreja de Éfeso começou a retrair na sua caminhada. Eles tinham de tudo lá, mas não tinham mais o amor de Deus no coração. Muita gente tem de tudo. Tem dom de discernimento, tem dons, mas já não tem Jesus no coração. Até consegue fazer a obra, mas sem Jesus no coração, fica aquela obra pesada, aquela situação caótica. Então, nesta manhã, nós vamos aprender um pouco mais o que a igreja de Éfeso perdeu no decorrer dos anos, que João, através do Espírito de Cristo, está cobrando para eles voltarem àquilo que eles tinham. Então vamos lá, na carta aos Efésios, entender, aprofundar um pouco mais do que eles perderam no decorrer dos anos, das quais Deus, através de João, está cobrando eles novamente. Efésios capítulo, nós estudamos já o capítulo 1, vamos no capítulo 2. Paulo, quando nós vimos, quando ele chegou em Éfeso, ele fez aquela passagem rápida, depois ele volta para Éfeso, fica ali um período, mais de um ano, depois ele sai de Éfeso, coloca lá Timóteo para pastorear a igreja e levantar os líderes. E Paulo agora, depois, ele reúne toda a liderança nos dias finais da sua vida e dá-lhe ali um sermão para os líderes, a fim dos líderes pregarem o verdadeiro evangelho e a fim dos líderes ficarem atentos com as pessoas que iriam chegar na igreja, falsos mestres, que iriam deturpar o verdadeiro evangelho. Então Paulo começa a tratar com eles dessa forma. No final eles se abraçam na beira da praia, choram junto e Paulo segue o caminho dele. Anos mais tarde, Paulo está preso e Paulo vai escrever uma carta para a igreja dos Efésios. E nós lemos no capítulo 1 e vamos agora entrar já no capítulo 2, a partir do versículo 11, que diz: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então Paulo vai falar com eles, trazer para eles: lembra da vida de vocês como era sem Jesus Cristo. Lembra como era a vossa vida quando vocês estavam fora da presença de Deus. E faz uma análise de quando vocês entraram na presença de Deus, vejam se houve ou não houve mudança. Se houve mudança, valoriza a presença de Deus. É impossível não haver mudança de quem está na presença de Deus. Oh, aleluia! Então Paulo vai tratando com eles. Vocês estavam separados da aliança de Deus. Vocês não faziam parte do povo de Deus. Mas através de Jesus agora vocês fazem parte. Então, Paulo está nos trazendo a memória como trouxe a memória deles lá no passado. Lembra de como era a sua vida sem Jesus. Uma vida de derrota. Uma vida caustigante. Uma vida sem esperança. Uma vida atribulada. Uma vida que não tinha graça. Uma vida que precisávamos encher a cara para ficarmos engraçadinhos, para ter um pouco de alegria. Uma vida que precisávamos nos drogar para ter a alegria um pouco momentânea da vida. Mas aí no outro dia, consequência do erro. Porque gente fora de si, né, irmão? Paga cerveja, paga isso, paga aquilo. Quando vai pôr a mão de bolso, não tem mais nada. Era uma vida caótica. Uma vida de gritaria. Uma vida de palavrão. Uma vida de mentira. Uma vida de palavras torpes. Mas Jesus entrou na nossa vida e tudo mudou. Então ele está dizendo, lembra de como você era.
Lembra das tristezas que você sentia. Lembra de quando você era afastado de Deus. E como está a sua vida agora. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Aí ele vai entrar no versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, vocês foram aproximados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, Ele fez agora um. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos criasse apenas um em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos os povos, gentios e judeus, em um só corpo, com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também àqueles que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas agora nós somos concidadãos dos santos e somos da família do Deus Todo-Poderoso, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, a pedra angular, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós estáis sendo edificados para a habitação de Deus através do Espírito Santo. Que maravilha! Nós estávamos longe. Agora, nós não tínhamos, nem sabíamos de promessas. Agora, sabemos das promessas. Irmãos, no versículo de número 6, capítulo 3, e versículo 6, diz assim: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Agora, vamos ver um pouco também na carta de Paulo em Romanos, capítulo 11. Vamos voltar um pouco. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Aleluia. Tem gente que vai começar a entender um pouco mais claramente agora. Por quê? Porque para nós pedirmos alguma coisa ao Pai, relacionados às bênçãos que Israel tem, é necessário conhecer quais são essas bênçãos que Israel tem. Quais são as bênçãos que Deus, as promessas que Deus prometeu para eles, das quais muitos deles viveram essas promessas. Então essas mesmas promessas estão disponíveis para nós também, os gentios. Nós que não somos da estirpe de Israel. Mas como é que eu vou compreender e tomar posse dessas promessas? Como é que eu vou fazer para pedir a Deus essas promessas? Primeiro, leitura bíblica. O livro. Tudo que ele prometeu para Israel, nós também temos o direito agora de vivê-lo. Dentre eles, ele prometeu: Israel, você vai ser bendito no campo e bendito na cidade. Israel, você não vai ser maldito no campo e maldito na cidade. Ninguém, Israel, as pessoas que jogarem maldição, praga, palavras, pensamentos contra a vida de vocês, não vai chegar. Oh, glória! Essas mesmas promessas estão conosco. Para isso é necessário estudar as Sagradas Escrituras, conhecer as Sagradas Escrituras e fazermos as nossas orações de acordo com as Sagradas Escrituras. Quando o Senhor Deus diz: eu não faço acepção de pessoas, Ele está dizendo: da mesma forma que eu abençoei os descendentes de Jacó, que eu fiz promessa para os descendentes de Jacó, eu também faço para vocês e abençoo vocês. Mas, irmãos, nós temos que compreender, entender. Nós esforçamos-nos para aprender tantas coisas. Aprender curso na escola, aprender a mexer com as coisas.
e não esforçamos-nos para aprender o principal da nossa vida, que nós temos direitos a promessas. E essas promessas estão na palavra dele. Então, quando nós lemos lá, Senhor, eu estou lendo aqui que a Ana era estéril e o Senhor deu a graça dela engravidar. As mulheres que querem ser mães e não conseguem, Senhor, está escrito na sua palavra. Está escrito também que a esposa de Isaac era estéril. Isaac orou por alguns anos, ó Pai, mas não perdeu a fé. Senhor, faça isso também na minha vida, de acordo com a sua palavra. Porque, Senhor, eu li também na sua palavra, quando o Senhor chamou o profeta Jeremias, que o Senhor vela, que o Senhor vigia por aquilo que sai da sua boca. Então, se alguém pegar pela fé, isso acontece, Senhor. E eu tenho fé na sua palavra. Cumpra-se em mim as suas promessas. É desse jeito, irmãos. É desse jeito que nós vamos trazer à existência aquilo que não existe. Melhor dizendo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11, para você entender um pouco mais agora. No versículo de número 17, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 17, falando a respeito de nós, os gentios, diz assim: se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme, não te ensoberbeças, mas teme. Então, uma coisa importante que nós devemos saber desse texto é que nós éramos oliveiras e oliveiras bravas. Toda a uva, a oliveira produz, a parreira produz lá a uva, fruto amargo, chupava, era coisa amarga. Só saía de nós coisas amargas. As nossas ações eram amargas. Os abrolhos e espinhos, nós brotávamos. Tudo que nós produzíamos sem Jesus era amargo. Oliveira amarga, oliveira brava. Mas o dia que Jesus entrou na nossa vida, ele trocou tudo aquilo que é ruim por bom. Aleluia. Então, meus irmãos, uma das coisas que devemos entender: sem Jesus, eu sou uma oliveira brava. Com Jesus, eu tenho tudo de bom que ele tem. Aleluia. Então, nós agora fazemos parte das mesmas bênçãos, das mesmas promessas. Aí Deus vai falar no versículo 21, um alerta para nós, dizendo: porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. O que aconteceu com os ramos naturais? Os ramos naturais é Israel, a menina dos olhos de Deus, o povo escolhido de Deus. O que aconteceu com os ramos naturais? Pela sua incredulidade, os ramos naturais foram expulsos da terra prometida. Pela sua incredulidade, os ramos naturais viram o exército inimigo entrar em Jerusalém, tirar a virgindade das meninas, bater na cara dos velhos, matar jovens a espadas. Por causa da sua incredulidade, as mulheres dos ramos naturais cortaram seus filhinhos em pedaços, cozinharam e comeram o próprio corpinho deles. Se Deus não poupou os ramos naturais, também não nos poupará. E ele continua dizendo no versículo 22, devemos considerar a bondade. Glória a Deus, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Mas também devemos considerar a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, vírgula, se nela você ficar permanente. Do contrário, severidade para você e para mim também.
Deixa eu ver quem já está começando a entender isso. Somos participantes das promessas, mas somos participantes também das responsabilidades. Dos dois povos, Deus criou um. Através da cruz de Cristo, através de obedecermos a palavra de Deus, nós vamos ganhando os presentes de Deus. É como um filho que obedece o que o pai e o que a mãe pede. E o pai tem prazer em dar o presente, se sacrifica para dar presente ao filho obediente. Assim é Deus conosco. Quando nós obedecemos tomar santa ceia, quando nós obedecemos a palavra dele, o Pai começa a dar presente. E esses presentes na nossa vida, irmão, é uma família abençoada, é filhos abençoados. Não tem coisa melhor e mais graciosa de você sentar à roda e ver a sua família abençoada, seus filhos encaminhados, os demônios expulsos da sua vida e você mais que vencedor por aquele que vos amou. Que coisa maravilhosa é essa? E Paulo, escrevendo aos Efésios, disse, voltemos lá no capítulo 2. Então ele disse que agora nós também somos participantes das mesmas promessas de Israel. Por isso é importante nós lermos. Tem gente que fala, eu só vou ler o Novo Testamento, que é o que eu entendo. Você vai perder muitas bênçãos. Porque o Novo Testamento não é nada sem o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento não é nada sem o Novo Testamento. Temos que ler a Bíblia inteira. E temos que ler, ver as histórias. Por que Deus agiu severo nesse momento? Eu tenho que aprender a não ser como aquele povo quando Deus agiu com severidade. Como que Deus abençoou nos momentos a vida daqueles homens. Então eu tenho que usar a fé que aqueles homens tiveram e o exemplo que eles tiveram para ser abençoado da mesma forma que eles foram. Não vamos pensar que você vai ficar sentadinho na sua cama, no seu sofá. Deus pode mandar os anjos aí para me abençoar. Não é assim que funciona, não. Nós temos que sair. Hebreus diz, saiam ao encontro dele. Saiam ao encontro dele. Nós é que temos que sair e buscar a presença dele. E aí sim, através de buscarmos a presença nos cultos, ouvindo a voz dele, meditando na palavra dele nos nossos lares, pode ter certeza que a bênção de Deus, não é você que vai correr atrás de bênção, não senhor e não senhora. Se a bênção quiser ser abençoada, é ela que tem que correr atrás de você. Bendito seja o nome do Senhor. No capítulo de número 3 ainda, Paulo vai dizendo, a partir do versículo 7, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Notem que ele repete aquilo que o Espírito de Deus repetiu nessa manhã. Ele não tinha força em si mesmo, ele dependia de Deus. Ele diz no versículo 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. A mim, o menor de todos os santos. É assim que nós devemos nos considerar. Eu disse a vocês esses dias que eu estava vendo um vídeo e apareceu um rapaz dizendo, eu sou o bispo profeta fulano de tal e Deus tem me levantado como um dos maiores profetas do Brasil e dos Estados Unidos. Eu falei, esse aí já está fora. Porque nós temos que ser sempre o menor. Jesus disse, como na reunião dissemos ontem, os discípulos, por vários erros que eles cometeram, um dos piores foi esse. Qual dentre nós é o maior? Qual dentre nós aqui é o maior? O Senhor Jesus já vem logo dando uma rasteira neles. O maior de vocês tem que servir a todos. Aqui ninguém é maior. Ele está dizendo, eu sou maior. Se fosse ver, eu sou maior, Jesus é o maior. E ele veio servindo-nos. Meu Deus. Oh, glória. O maior, o Deus e excelência, veio para nos servir, morrer por nossos pecados. E ainda assim, quando nós temos fé,
Ele nos serve com suas ricas bênçãos. Aleluia, aleluia. Então ele continua dizendo, versículo 9: e manifestar qual seja a dispensação do mistério deste século, oculta em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Paulo estava preso escrevendo essa carta. E ele está dizendo, vocês não devem ficar tristes por eu estar nesta condição, porque vocês devem se alegrar e se esforçar, pois nisso está a vossa glória. O que será nesses relatos que lemos, que a igreja dos Efésios foi perdendo no decorrer dos anos? Eles foram perdendo a identidade, irmãos. Paulo está dizendo sobre ousadia, está dizendo para eles lembrarem daquilo que eles eram. E isso acontece conosco também. Quando chegamos na igreja, estávamos sentando lá, sentamos no banco. Alguns de nós chegamos até, por que não dizer com toda a carga do mundo, arrogantes, ou estava tudo arrogante, mas por dentro arrebentado. Sentamos, observando, e aí começou a palavra, e começamos a dar ouvido à palavra. Deus foi nos abençoando gradativamente na nossa caminhada, como abençoou a igreja dos Efésios. Mas aí no decorrer dos anos e dos tempos, essa foi a minha oração nessa manhã. Eu disse, Deus, parece que as mordomias que estamos vivendo e as bênçãos que o Senhor tem nos dado, parece que isso tem arrancado de nós, ó Pai, não por culpa do Senhor, mas por culpa nossa, a nossa identidade cristã. Não valorizamos mais daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Estamos, Senhor, achando que isso é devido, isso é por conta que acontece assim mesmo, estralar de dedos. E não lembramos mais dos sofrimentos que vivemos lá atrás. Não valorizamos mais aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Parece que estamos no modo automático de sermos abençoados, ter comida na mesa, conseguir agora comer alguma coisa diferente. Porque lá, quando estávamos lá, não tínhamos essas praticidades. Mas agora o Senhor nos abençoou com um teto, seja ele de aluguel ou não. Temos os móveis, não tínhamos nada. Chegamos nu nessa vida. E o Senhor agora nos abençoou até com família e com filhos. Muitos estão debaixo da ponte. Muitos estão, pessoal do Afeganistão, cruzando fronteiras, sem ter o que comer. E nós estamos desprezando tudo isto. Oh, meu Deus, que o Senhor nesta manhã nos dê um chacoalhão para ver que isso tem um preço. E o preço se chama Cruz do Calvário. E nós temos, irmãos, gradativamente tomado posse da palavra dele. Mas nós não devemos nos esquecer de onde ele nos tirou e onde ele nos colocou. Porque sendo assim, nós sempre estaremos humildes na presença dele. Sempre estaremos humildes uns com os outros e amando uns aos outros, porque você, assim como eu, saiu do lamaçal do pecado, do mundo de escuridade e veio, assim como eu, transportado para o reino do Filho do seu amor. Aleluia, aleluia. Não deixemos que as bênçãos de Deus venham nos deixar num período de anestesia, mas vamos ter memória. Quando você sentar na sua mesa e pegar o prato de alimento, lembra de como era a sua vida no passado. O Senhor mesmo disse certa feita, usando a boca do profeta, lembrai-vos do vosso passado. Para você ver o que ele fez.
Usando a boca do profeta Malaquias, vocês vão ver a diferença de quem me serve e quem não me serve. Quando não servíamos ao Senhor, era uma tribulação, era uma agonia e uma angústia. Mas agora, servindo ao Senhor, é uma paz dentro do peito. É uma certeza e uma convicção de que hoje passamos momentos difíceis, de provações, não tem problema. O importante é confiar nele. Aleluia. Aleluia. No capítulo de número 4, Paulo falando aos Efésios. Ele vai dizer a partir do versículo 7 sobre os dons espirituais dados à igreja. Diz assim, vamos ler no capítulo 4, a partir do versículo 1. Rogo-vos, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão. Ele está falando aqui de frutos do Espírito Santo. Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, edificando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. Há somente um corpo, um só Espírito, como também fostes chamados, uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos e está em todos. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Nem todos serão pregadores, nem todos serão pastores, nem todos serão diáconos, nem todos serão músicos, nem todos serão cantores. A graça de Deus foi concedida a nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Alguns serão porteiros, outros serão diáconos, outros serão evangelistas, outros pregarão, outros conduzirão, outros visitarão. Cada um vai recebendo da parte de Deus aquilo que é necessário para cumprir o chamado e fazer a obra. Eu disse ontem, a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. Obed-edom, ele era um descendente levita. 3 meses a arca ficou na casa dele, mais de 10 anos na casa de Abinadab, e nada, não fala nenhum relato do que aconteceu na casa de Abinadab. Mas em 3 meses diz que Deus abençoou a casa de Obed-edom em tudo. E Obed-edom, depois você vai lendo o relato no livro de Crônicas e tal, você vai ver o que ele fazia na casa de Deus. Obed-edom, ele era o porteiro. Ele era um diácono porteiro. Mas alguém na mentalidade pequena e humanamente falando, mas espera aí, o homem que ficou com a arca, a presença de Deus dentro da casa dele, vai ser porteiro. Na obra de Deus, meus irmãos, não tem coisas superiores ou inferiores. Na obra de Deus tem aquilo que se precisa e que se necessita fazer. É isso. E agora Paulo vai falar dos dons do Espírito Santo e o porquê dos dons do Espírito Santo. No versículo 8 diz, quando ele subiu às alturas, o Senhor Jesus, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O cativeiro. Cativo é aquele que está preso. Jesus nos libertou. Levou o nosso cativeiro embora e nos tornou livres. Aleluia. Jesus nos libertou, levou o nosso cativeiro embora e nos tornou livres. Então, diz o texto, ora, o que quer dizer subiu, senão também aquele que havia descido nas regiões inferiores da terra? Aquele que também desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista
ao aperfeiçoamento dos santos. E eu volto a repetir aqui, o dom que eu tenho, o dom que você tem, o talento que eu tenho, os talentos que você tem, não são para mim, não é para você. O dom ministerial é para servir ao próximo. O dom ministerial é para fazer a obra de Deus em relação ao próximo. Então, até com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Para quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14. Para que não sejamos mais como meninos. Aí o próprio Paulo diz no capítulo 13 de 1 Coríntios, quando eu era menino, fazia as coisas de menino, pensava como menino. Como éramos menino? O menino faz birra, o menino fica bicudo, o menino faz birra, bate o pezinho no chão, e o pai tem que pegar e dar uma correção. Minha esposa, a primeira vez que a Bia foi fazer birra, levar no banheiro e faz birra de novo. A Duda, a primeira vez que não tem dinheiro para comprar essa trufa, ela se jogou do colo para... Chegou em casa, birra. 1 aninho e meio. Birrentos, correção. Agora, um crente velho birrento é feio demais, irmãos. É a coisa mais feia. Atitudes de menino. Ele mesmo diz, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, Paulo dizendo à igreja de Corinto. Vocês estão birrentos. Vocês fazem coisas inconvenientes. Vocês não cresceram. Eu dei leite espiritual, dei comida espiritual. Vocês não cresceram. Deus não nos quer meninos. Deus nos quer crescidos espirituais. Por isso que ele fala para Samuel. E Samuel crescia diante de Deus e diante dos homens. E o Senhor Jesus crescia diante de Deus e diante dos homens. Nós temos que crescer diante de Deus e diante dos homens. Para ver esse crescimento é só buscando a presença do Espírito Santo. Então, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que conduzem a um erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu propósito, aumentando para a edificação de si mesmo em amor. Esses são os dons que nós temos. Ventos de doutrina. Apocalipse. Voltemos em Apocalipse. Capítulo 2, versículo 20. Qual era a preocupação dos apóstolos que estão escrevendo as cartas? Era essa a preocupação deles. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Eu dei-lhe o tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que eu a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, depois nós vamos estudar essa igreja ainda. Mas vento de doutrina, conforme voltemos em Efésios, ventos de doutrina, para que não sejamos mais como meninos, levados por vento de doutrina. E que nós devemos chegar à estatura do varão perfeito. Irmãos, preste bastante atenção nisso. A preocupação dos apóstolos
era com que chegassem na igreja os ventos de doutrina, os ensinamentos errados. Essa preocupação deles, eles estavam abrindo os olhos da liderança para uma coisa muito importante. As pessoas iriam chegar, os judeus, iriam querer colocar práticas que não têm a ver nada com a palavra de Deus. Iriam trazer ilusões, iriam trazer profetadas no meio do arraial do povo. Então os líderes deviam estar atentos quando isso acontecia e banalizar e cortar isso, banir isso. O que acontece? Existe o ministério profético na igreja? Existe. O ministério da revelação, a revelação é a palavra, existe. E o ministério que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, quando chega alguém na igreja, e aí Deus usa alguém em revelação para orar pela pessoa e revelar a ela a situação da vida dela. Mas existem também as profetadas, e isso era a preocupação dos apóstolos. Isso era a preocupação deles escrevendo à igreja. Tomem cuidado, porque eles entram sorrateiramente. E eles deturpam a palavra. Eu estava dizendo à minha esposa anteontem, falando, amor, lembrei de uma situação, de uma profetada que eu recebi, na questão se é príncipe e tal, amém. Nós somos príncipe, princesas de Deus. Mas, naquela condição, minha vida, eu era novo convertido, tinha muitas coisas que deveriam ser mudadas ainda. Então, quando se recebia uma profetada dessa, a pessoa, no seu subconsciente, gravava aquilo. E não se tinha, a profecia tem que ser acompanhada sempre com uma mudança bíblica, uma mudança de postura da nossa parte. Todas as profecias que você vai ler no Antigo Testamento nas vigílias, quando Paulo estava numa vigília e ele estava decidido a ir para Jerusalém, o profeta Ágabo, que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, pegou a cinta de Paulo e falou, o dono dessa cinta aqui, o que espera ele é cadeia, prisões e sofrimentos. Então, hoje está um tal de profetada que você vai ser vencedor, que Deus é contigo. Deus só é comigo e contigo. E nós só somos vencedores desde que obedecemos a palavra de Deus. Desde que Ele coloca o prumo na nossa vida e vê que não tem nada torto. Porque um dia Ele colocou um prumo em Israel. Então, muita atenção. Quando recebemos profecias, seja na rua, como aconteceu já com a minha esposa, seja nas igrejas, em qualquer momento da sua vida. Primeiro, veja o estado que está a sua vida, porque nós nos conhecemos. Nós sabemos as nossas falhas e sabemos o quanto precisamos melhorar. E quando acontecer isso, principalmente prazos, dentro de 15 dias você vai ver o que vai acontecer, mas não vai acontecer nada se você não mudar. Não vai acontecer nada se eu não mudar. Dentro de 30 dias Deus vai mover, não vai mover nada. Porque o que faz a mão de Deus mover é a nossa obediência à palavra dele. Então nós temos que avançar um degrau a mais de crescimento. E prestar bastante atenção. Muitos de nós recebemos palavras proféticas, glória a Deus. Mas a que ponto isso tem a ver realmente com Bíblia? A que ponto isso tem a ver realmente com o que Deus pensa a nosso respeito? Porque, irmãos, lendo as Sagradas Escrituras, nós não vamos ver, raramente, Deus chamando muitas pessoas de príncipe, de princesa, de bonzinho de Jesus, que Deus é contigo. Muitas vezes nós vamos ver arrependei-vos e crede no Evangelho. Muitas vezes nós vamos ver uma Ananias e Safira, você mentiu ao Espírito Santo, vai morrer os dois. Vamos prestar atenção. A igreja de Éfeso começaram a perder as suas características. E começaram a ser levados. Paulo está dizendo para eles o modo digno de como eles deveriam andar. E eles começaram a ser levados por ventos contrários. Essa questão de profecia. Quando Deus foi falar com Samuel, Samuel, o que Samuel fez? Chegou lá em Eli, abriu o quarto. Senhor Eli, o senhor está me chamando? Eu não estou chamando você. Volta a dormir. Samuel deitou, a voz de novo, Samuel. E ele foi de novo, Senhor Eli, o senhor está me chamando.
eu não estou te chamando, menino, volta a dormir. E ele voltou e a voz de novo, Samuel, Samuel. E ele foi lá, disse, o senhor está me chamando sim. Samuel, quem está te chamando é Deus. Quando ele perguntar de novo, você fala assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Agora, uma pergunta interessante, que nós somos inteligentes. Por que que Deus usou a tonalidade da voz de Eli para chamar o menino? Por que que Deus usou a tonalidade da voz de Eli para chamar Samuel? Irmãos, Eli era o pastor de Samuel. Deus vai usar o seu pastor para falar com você quando você precisar de uma palavra. Então preste bastante atenção com vídeos de YouTube, de internet, certas pregações que vai te levar, vai mexer com a sua autoestima para colocar você para cima. O que nos coloca para cima é a obediência à palavra de Deus. E ponto final. É isso que nos coloca para cima. E é isso que os apóstolos tinham por preocupação. Vai entrar no meio de vocês aí, os lobos vestidos de ovelha. Vocês devem prestar muita atenção. Isso tem entrado, irmãos, no nosso celular, músicas, até mesmo hinos, que nós ouvimos e mexe com o nosso ego. Irmão, o que vai confrontar a nossa vida é a palavra de Deus. É nós lermos e meditarmos a palavra de Deus. Aí você vai crescer e tem certos hinos que você vai deixar de ouvir, porque Deus abriu o seu entendimento através da palavra. Isso tem adentrado nas nossas televisões, tem adentrado através dos celulares. Nós devemos prestar bastante atenção. Existe o ministério profético? Existe. Mas, toda profecia já está aqui. Já está aqui. O que Deus quer para a minha vida e para a sua, já está aqui. É só pegar o manual, ler, observar e viver, que daí não tem erro nenhum. Aí a vitória é garantida. Quantos podem dizer um amém? Então você acaba de concordar com aquilo que o Espírito Santo te falou. Você está dizendo, amém, eu concordo com isso. Oh, glória. Voltemos em Efésios. No capítulo de número 4 ainda. Versículo 25. Paulo vai dizer agora sobre nós buscarmos a presença de Deus constantemente, a fim de que o Espírito Santo venha reinar na nossa vida. Sendo assim, nós vamos conseguir o que o versículo 25 nos pede. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Versículo 26. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. O texto está falando que nós podemos até ficar irados, mas não podemos levantar a mão contra alguém para bater. Não deis lugar ao diabo. Na ira, estamos a um ponto de dar lugar ao diabo. Eu lembro de uma situação ocorrida aqui na cidade. 2 moças levitas saíram do púlpito, foram para sua casa. Chegando lá, o marido estava embriagado. Começou a afrontá-las. Elas não tiveram discernimento de ver que o inimigo tinha possuído o corpo do marido dela para afrontá-las com palavras. Uma daquelas moças pegou uma pá e deu-lhe no marido. O marido caiu morto. Acabaram de sair do culto, não tiveram a sensibilidade espiritual, matou aquele homem e foram presos as duas. Irai-vos, mas não pequeis. Não se deixe o sol pôr sobre a vossa ira. Se eu arrumei alguma coisa com o Alexandre, ele não gostou, ele não pode deixar a noite se pôr, o sol se pôr, tem que acertar no mesmo dia. Nem que seja para nós chegar a um ponto de gritar um com o outro, mas no final tem que se acertar. Não se deixe o sol pôr sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Porque quando o sol se põe, no outro dia, a primeira coisa que eu vou lembrar quando eu acordar, isso é, se eu conseguir dormir, é isso aí. Vou começar a alimentar meu pensamento com ódio,
brotou no meu coração uma raiz de amargura contra a vida do irmão. Aí eu vou vivendo, não vivendo, mas vegetando, tomando um copo de veneno esperando que o irmão morra. Nós temos que prestar bastante atenção, irmãos. Dizer que sou de Jesus é fácil. Dizer carregar a Bíblia debaixo do braço é a coisa mais fácil. Mas viver o que ela nos pede, aí é que são elas. Aí é que são elas. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca palavras torpes, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeceis o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera, ira e gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Está falando de obras da carne. Assim sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andais em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicice, toda a sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabeis, pois, isto, nenhum incontinente, a palavra incontinência é desejo sexual ardente, ou impuro, ou avarento, o que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participante com eles, pois outrora vocês eram trevas, porém agora vocês são luz no Senhor. Andais como filho da luz. Então você vai vendo que a igreja de Éfeso começaram a se atacar um ao outro. Começaram a ter raiz de amargura no coração, e a glória de Deus foi saindo da vida deles sem eles perceberem. A ponto de anos mais tarde, o apóstolo João vai escrever a primeira carta, João. Você não vai escrever para Esmirna, nem para Tiatira, nem para Pérgamo, nem para Filadélfia. Escreve aí para Éfeso. Tenho, porém, contra ti. Como que se dizendo, vocês não obedeceram a carta de Paulo. Vocês deixaram o sol se pôr sobre a vossa ira. Vocês não resolveram situações que eram para ser resolvidas. Vocês falaram palavras torpes, brincadeiras, chocarrices. Tenho, porém, contra ti, que vocês abandonaram o primeiro amor. E se nós não abrirmos os nossos olhos a partir desta manhã, isso pode acontecer no nosso meio, e nós podemos receber uma carta dessa a qualquer hora. O Senhor nos traz aqui hoje, com caráter de nós abrirmos os olhos, de nós estarmos atentos com o que sai da nossa boca, com as palavras que saem da nossa boca, com a nossa tratativa com os irmãos, para que nós não venhamos a ser removidos daqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ele diz, no capítulo 5, versículo 14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vejam prudentemente como estão andando, não sejam como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Enquanto nós estamos aqui, meus irmãos, enquanto estamos aqui, estão havendo reuniões de líderes mundiais, enriquecendo urânio para criar bombas atômicas. E eu e você estamos aqui, estamos despercebidos de que os dias são maus. Enquanto estamos aqui, existem líderes de partidos políticos. Vamos criar estratégias para voltarmos ao poder e colocarmos a nudez na escola.
e colocarmos coisas ruins na escola, e vamos ensinar na base, tirando deles a essência cristã judaica. Os dias têm sido maus e nós não estamos percebidos. Mas nesta manhã, vamos aprender a remir o tempo e vamos estar atento com olhos de águia e voltando às nossas orações, orando em todo o tempo. Senhor, salva as nações. Senhor, visita os líderes. Senhor, visita esses líderes de partidos políticos. Senhor, levanta homens e mulheres para representar, Senhor, na política. Porque, irmãos, não é de se admirar. Segundo lugar, como é que isso pode acontecer? Não se levantou pessoas à altura para corresponder ao cargo. Parece que isso é algo que o inimigo tem prazer em colocar. Pessoas ruins para serem eleitas e nós ficarmos abandonados. Enquanto estamos aqui, somos concidadãos dos céus, mas temos aqui a nossa obrigação, conforme diz as Sagradas Escrituras, de orar pela presidência da República, de orar para que Deus levante homens em eminência, que venham ser eleitos no voto, para mudar um pouco a trajetória da nossa nação. Essa nação, desde tempos, tem sido uma nação que é conhecida no mundo afora, não pelo Deus que servimos, mas pela carnalidade que se tem em fevereiro. Homens vêm de outros países junto com mulheres visitar a nossa nação, não apenas pelas belezas tropicais que temos, mas para ver a nudez do nosso povo na época de carnalidade. E isso vem, irmãos, contra a nossa nação. Entram nas escolas, arrebentam com as famílias, prostituição desenfreada, traições no casamento. Essa situação, incontinentes, a incontinência. Incontinente é um desejo sexual incontrolável. Por quê? Porque da década de 80 e 90, tivemos aqui uma mulher que não precisa casar para ser mãe. Vamos fazer inseminação. E quantos da década de 90, da década de 80, começo dos anos 2000, quantas jovenzinhas engravidaram? Quantos filhinhos prematuros por conta de uma pessoa que levava toda aquela plateia a colocar como rainha dos baixinhos? E o Senhor tem abrido os nossos olhos neste dia, para que nós venhamos a estar atentos e trazer os nossos filhos à presença de Deus e conversar com os nossos filhos sobre a palavra de Deus, para que isso não venha entrar dentro da nossa família. E por falar em família, vamos terminar lendo o capítulo 5, o que a igreja de Éfeso perdeu em essência. Capítulo 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como convém ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, assim como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo estes mesmos salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas ao seu marido. Começou a acontecer na igreja de Éfeso que as mulheres perderam a submissão. Hoje estamos nessa mesma condição, por conta de muitas mulheres trabalharem fora. Os maridos que liberaram para acontecer se estar diante de Deus, ok, amém. Mas isso traz no subconsciente da mulher essa falta de submissão. E a mulher só consegue se submeter ao marido desde que o marido se porte como um verdadeiro homem de Deus. E não como um carrasco, e não como um mandão, mas um homem temente a Deus. A mulher por si só se submete à visão do marido. Sara
via Abraão como um homem de Deus tão fortemente no coração dela, que ela chamava Abraão de seu senhor. A mulher só é submissa ao marido desde que o marido tome as rédeas da situação e se mostre para a família como um verdadeiro homem de Deus. Do contrário, a mulher que trabalha fora, tendo dentro de casa um marido por falta de sabedoria, no subconsciente da mulher está escrito: eu sou independente financeiramente e se esse traste quiser ir embora, ele pode ir que eu me dou conta sozinha. Isso tem acontecido nas igrejas. Não se tem mais o respeito. Mulheres fazem coisas escondidas do marido e vice-versa. Tem acontecido nas igrejas, trazendo instabilidade na família. A igreja é o que a família é em casa. E isso trouxe na nossa geração e também aqui uma instabilidade na família. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém sensata e sem defeito. Então as mulheres deviam ser submissas ao marido, desde que os maridos se mostrem como homens de Deus, com caráter, hombridade, domínio próprio, sabendo conversar. Do contrário, meu irmão, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Do contrário, a mulher vai alcançando a independência financeira, e eu vou falar numa linguagem para você entender. Para te dar um pontapé na bunda, pouco custa. Isso tem acontecido nos nossos dias. Os filhos também, conforme diz no capítulo 6, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que você tenha uma vida longa. Hoje em dia, por conta da instabilidade no lar, os filhos já não entram na obediência, entram na desobediência. Respondem, não querem fazer do jeito deles. Isso aconteceu na igreja dos Efésios e tem acontecido no século 21. Deus estava usando o apóstolo Paulo também para falar com aqueles que tinham carteira assinada. No versículo 5, quanto a vós outros servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. As pessoas que têm carteira assinada nos dias de hoje só querem demonstrar trabalho quando o patrão está perto. O patrão virou as costas, vira um relaxo. Deus está dizendo que nós devemos trabalhar como se estivéssemos trabalhando para Cristo no nosso departamento profissional. E ele entra também para falar com os patrões, no versículo de número 9. E vós, senhores empresários, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Da mesma forma que ele vai falar para os funcionários, ele fala também para os patrões. E aí ele fecha com chave de ouro dizendo: do demais, sejam revestidos do Senhor e da força do seu poder. Tomai toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de vocês terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Vocês devem se fortalecer para vocês combaterem as ciladas do inimigo. O capacete, tomai sobre vós a armadura de Deus, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calcai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para com isto vigiando com perseverança e súplica por todos os santos. A igreja de Éfeso
não ligou para aquilo que Paulo escreveu anos atrás para eles. No ano agora 90 e pouco da nossa geração. Parece que quando Paulo está escrevendo no ano 67, brilha diante dos olhos dele, a igreja vai esfriar. Eu preciso escrever certas coisas para que a igreja não se esfrie. E ele então escreve essa carta. Mas parece que eles não deram crédito à carta. Porque anos mais tarde, lá vai João escrever ao pastor da igreja que está em Éfeso: vocês têm aí tido discernimento espiritual, vocês não podem suportar homens maus, vocês colocam a si mesmo aqui, aqueles que se declaram apóstolos e não são apóstolos, são mentirosos, vocês estão de parabéns quanto a isso, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Quando abandona o primeiro amor, tem estabilidade na família. Nota, irmãos, que ele deixou para falar as coisas melhores no final do que no começo. Ele poderia muito bem começar no começo falando da instabilidade familiar. Mas ele fala no final a instabilidade familiar, por quê? Para nós lermos os relatos no começo e ver e viver aquilo que Paulo, pelo Espírito Santo, nos pede para que não haja instabilidade na nossa família. Amém? Na semana que vem nós vamos estudar outras cartas. Estejamos em pé. Oh, glória a Deus. Aleluia. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, nesse momento aqui, nós concluímos uma etapa quando o Senhor escreveu, usando João, para falar à igreja dos Efésios. E hoje, o Senhor nos trouxe aqui a lume os escritos de Paulo para com a igreja dos Efésios. Pai, que nós possamos, no dia a dia, meditar naquilo que Paulo escreveu aos Efésios, a fim de não sermos infrutíferos, a fim, Senhor, de não recebermos uma carta de abandono de primeiro amor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que essas palavras fiquem gravadas em nossos corações e que nós, ó Pai, venhamos não somente ouvir, mas também pegar a nossa Bíblia e ler a Epístola aos Efésios, para que possamos vencer e sermos considerados mais que vencedores por aquele que nos amou, Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Sentai-vos por um minutinho. Vamos desde já. Meu nome é Isabela, sou da comunidade evangélica Morada. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? Então se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Curta também nossa página do Facebook e no Instagram. Beijinhos da Isa! Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus em